Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. São muitos os exemplos de empresários que, desde cedo, manifestam também uma visível vocação para a vida pública. Hoje eu converso com um deles, alguém que trilhou esse caminho e que é dono de um extenso currículo na atividade política do nosso Estado, que se notabilizou pela vibrante oratória e começou muito cedo a participar das lutas políticas e partidárias locais. Ele foi secretário estadual, vice-governador, governador e senador da República. Com a sua vasta experiência, ele tem muito a dizer para todos nós, principalmente sobre a política do Rio Grande do Norte. Ponto de Vista recebe com muita honra o ex-governador, ex-senador da República, Geraldo José da Câmara Ferreira de Melo, ex-governador do Estado, que com muita alegria nós recebemos e desde já agradeço por ter aceitado o convite de participar conosco desse programa. Quem agradece sou eu. Seu programa é um canal respeitado hoje no Estado. Faz justiça a você, que é uma pessoa, um protagonista do processo político do Rio Grande do Norte. E eu me sinto muito bem de estar aqui e agradeço pela oportunidade. Uma entrevista que certamente, eu não tenho a menor dúvida, você, telespectador, vai gostar imensamente de assistir. Senador Geraldo Melo, quem despontou primeiro, o empresário ou o político? Olha, eu acho que nas minhas traquinagens juvenis, eu era um animal político, de política estudantil, de política de estudante secundário, candidato a presidente da Associação Potiguar de Estudantes, que o bolo foi tão grande que terminou não havendo a eleição. Participação em congressos nacionais, onde as minhas primeiras relações nacionais foram feitas. Descobri pessoas que depois me encontraria com elas, sendo ministro, ocupando funções assim. Então, eu acho que, respondendo a você, eu acho que o político já andava latejando aqui desde a infância. Isso é muito bom. É bom saber dessa história. E a vida empresarial, nesse caso, começou depois, exatamente como, em que circunstância? Não, eu saí daqui, eu fui técnico da equipe inicial da Sudene. Vim para cá emprestado por Celso Furtado para o governo de Luiz, fui o primeiro secretário de planejamento, fui o autor do planejamento do governo dele, e saí daqui um pouco antes do 31 de março de 64, quando se instalou o regime militar no país. Então, eu voltei para a Sudene. E dentro de muito pouco tempo, com um grupo de técnicos da Sudene, nós decidimos criar um escritório de consultoria econômica com sede em Recife, que foi um grande sucesso. A nossa empresa terminou sendo a mais importante do país nessa área. Tivemos uma experiência internacional muito grande. Você vê hoje se falar sobre a revista The Economist, e a revista The Economist pertence a um grupo e tem lá uma empresa de consultoria chamada The Economist Intelligence Unit, EIU. Essa EIU está dando opinião sobre o mundo por aí afora, era nossa consorciada conosco, trabalhou no Brasil e nós trabalhamos com ela fora do Brasil. Então, veio daí dessa experiência de consultoria, que para poder existir nós tínhamos que ter uma empresa, veio daí a minha atividade empresarial, que terminou me trazendo de volta ao Rio Grande do Norte com o negócio de usina. Então, usina, eu fui um usineiro, com licença da palavra, eu fui um usineiro por acaso. Né? Na verdade, os usineiros eram nossos clientes. E depois, por força da crise deles, nós fomos quase que
compelidos por eles próprios a comprar a empresa deles. A consultoria, ela durou quanto tempo, senador? Olha, ela durou mais de 10 anos. Durou quase 20. Porque em Londres nós tínhamos um escritório que passou a funcionar na metade desse período que eu vou dizer. Mas a gente trabalhou, eu tinha que ir a Londres com frequência, quase todos os meses, e nós tínhamos um escritório lá. Então, eu acho que fiquei aí mais de 10 anos, com certeza, nesse para lá e para cá. E já cheguei a Londres quando a nossa atividade como consultor já era uma atividade importante. Então, essa coisa de Londres já foi em virtude de nós ganharmos uma licitação, que foi um processo que levou 5 anos, desde a apresentação das primeiras identificações dos candidatos até o contrato final. E foi uma atividade... Nós chegamos a ter mais de 60 técnicos de nível superior, dando tempo integral e trabalhando em regime de dedicação exclusiva para a nossa empresa. Mais de 60 técnicos de nível superior, pessoas importantes, pessoas na sua profissão reconhecidas. Eu quero lhe parabenizar nesse período que você foi secretário, que criou, de fato, uma equipe fantástica de pessoas que pensaram o Rio Grande do Norte, que planejaram o Rio Grande do Norte. E essa sua equipe, na época ainda da secretaria, quando foi governador, também montou outra equipe, até com alguns membros dessa inicial, que de fato fizeram história no Rio Grande do Norte. Quero só fazer esse registro para o nosso telespectador entender bem essa sua explicação. Eu agradeço, Nelson, essa sua referência é uma das coisas que a vida me deu a oportunidade de fazer e que eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu consegui fazer, foi reunir esse grupo que serviu muito bem ao Rio Grande do Norte durante algumas décadas. Agora, voltar para a política. A sua Aí entrada... eu já fico com medo. A sua entrada definitiva, como se deu? Foi o primeiro mandato? Qual foi a sua primeira candidatura? Como é que funcionou? Bom, o meu primeiro mandato mesmo, foi de... Bom, eu exerci um mandato de vice-governador, inteiramente por acaso, se você quiser, eu lhe conto primeiro essa história, depois eu respondo o resto. Eu estava acompanhando o processo de formação do governo, do novo governador, que ia ser Lavoisier Maia. E um dos problemas, antes da posse de Lavoisier, era exatamente a escolha do vice-governador. Então, circularam pelos jornais os nomes de vários. Inclusive pessoas ligadas ao seu grupo político. Então, naquele tempo se falou em Marcílio Furtado, se falou em Reginaldo Teófilo, e um belo dia, em José Nilson de Sá, e um belo dia eu abro o jornal e encontro a notícia de que o vice-governador estava escolhido e era Marcílio. Eu disse lá em casa, até era muito cedo, e eu disse que mais tarde ia telefonar para Marcílio para dar os parabéns. Quando eu terminei essa conversa, o telefone lá de casa tocou, era o governador Lavoisier, quer dizer, o governador escolhido na época, pediu para eu ir lá. Eu fui, ele me perguntou apenas, me diga uma coisa, se você viesse a ser convidado para ser vice-governador, você aceitaria? Eu disse, se não me der muito trabalho, que eu sou muito ocupado, né? Mas eu acho que aceitaria, Lavoisier. Olha, você não está sendo convidado para nada, então está certo. Fui embora para casa e 2 ou 3 horas depois ele me telefona, já me tratando como vice-governador. E eu fui um pouco assim. Então, fora isso, mandato eletivo, voto popular, eu recebi pela primeira vez, eu comecei um pouco lá na frente. Meu primeiro mandato foi de governador do Estado. Mandato eletivo com voto popular, foi governador do Estado. Você vai falar sobre essa experiência daqui a pouco, porque não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, participou esta semana em Brasília de uma reunião na Câmara Brasileira do Comércio Farmacêutico. É um órgão consultivo da Confederação Nacional do Comércio. E essa reunião foi para tratar sobre a tributação do setor e do acordo setorial para o descarte de medicamentos. Já o presidente da Fierne é o novo presidente do Conselho da Micro e Pequena Empresa da Confederação Nacional da Indústria. Muito sucesso nessa nova missão. E voltamos à nossa entrevista com o senador Geraldo José de Mello, que está devendo a gente agora a explicação de como foi a eleição para governador e como foi a experiência de ter sido governador do Rio Grande do Norte. Eu acho que se fosse narrar a campanha, a gente ia precisar de uns 2 programas desse inteiros. Agora, foi um momento memorável. Está à sua disposição, senador. O programa está à sua disposição. Foi um momento memorável, não só na minha vida, mas foi um momento de ruptura, em que eu na verdade, o Estado vinha de 3 governadores, todos meus amigos, embora adversários da minha campanha, mas todos meus amigos, Tarcísio Maia, Lavoisier Maia, José Agripino Maia, todos 3 saídos do mesmo endereço, da mesma casa. Então, aquilo era um testemunho do poderio que estava acumulado com o grupo que comandava o Rio Grande do Norte. A minha candidatura foi um desafio a esse poderio e levou a uma ruptura que se fez diretamente numa aliança entre o candidato e a população, pois se trata de um candidato que não tinha grandes ajudas, que começou a campanha com 4 pontos e que, portanto, tinha que enfrentar um governo que durava 12 anos. Aqui, naquele tempo, não havia um time de futebol de várzea que a diretoria não tivesse sido combinada com a turma que estava no comando. Então, essa era a situação naquele momento. Então, para chegar ao governo do Estado, provocando essa ruptura, foi preciso realmente um esforço gigantesco. Eu resumo esse esforço lhe dizendo o seguinte: além de percorrer todas as cidades e fazer comício em toda parte, eu percorri a pé todas as casas, uma por uma, de mais de 100 pequenas cidades.
Então, isso é um esforço que na vida você só tem resistência para fazer uma vez. É verdade. Foi um momento, de fato, histórico a sua eleição e o seu período de governo. O governo tinha que ser compatível com essa origem. A geratriz do governo tinha sido essa ruptura. Então, além do mais, nós estávamos num momento extremamente delicado. O Brasil estava saindo da ditadura. O presidente da República ainda era um vice-presidente eleito indiretamente. O presidente da República era Sarney, que era o vice-presidente de Tancredo, e a eleição de Tancredo ainda foi indireta. Exato. Então, eu fui um governador que o presidente da República não tinha sido ainda eleito diretamente. O Brasil estava fazendo a nova Constituição. Você que era parlamentar estadual estava fazendo na Assembleia, inicialmente presidida por você, no meu governo, você estava fazendo a nova Constituição do Estado, com uma Constituinte estadual que era presidida pelo deputado Arnaldo Abreu. Então, era um momento em que todo mundo queria que se realizasse durante aquele governo aquilo que se acumulara durante 20 anos como reivindicação que não se reatendia. Todos queriam exercer na plenitude a liberdade que o país acabava de conquistar. Então, era como uma grande represa que arrombou e as águas estavam descendo em tumulto, ladeira abaixo, quando você chega para tentar liderar esse fluxo. Então, foi um momento muito difícil. Mas, apesar disso, eu acho que tive minhas deficiências, que eu reconheço, e foram muitas. Os meus erros, que eu sou apenas uma pessoa de carne e osso, como qualquer outra, mas acho que o governo marcou. Saí devendo, eu disse isso ontem e vou repetir, saí devendo aos professores. Não é que eu não tenha feito, eu fiz. O governo, eu não. O meu governo, a nossa equipe fez. Muito. O Estatuto do Magistério no Rio Grande do Norte foi implantado no meu governo. O plano de carreiras foi implantado no meu governo. Com aquela inflação de 80% ao mês, o gatilho que fazia que era o reajuste automático dos salários, foi tudo isso criação do meu governo. Mas eu acho que os professores representam tanto no futuro do país e representaram tanto nessa campanha memorável que eu bem que gostaria de ter podido fazer mais. Já na área de saúde, eu acho que fui mais feliz. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado do Brasil a implantar o SUS. O ministro da Previdência e o ministro da Saúde, que eram Rafael de Almeida Magalhães e Roberto Santos, vieram pessoalmente assinar aqui. Como resultado, eu pude pegar todos os servidores da área de saúde, sem exceção, e os salários deles foram nivelados aos salários dos servidores federais. Realizamos mais de 400 obras físicas, e isso não é a coisa mais importante que nós fizemos na saúde, mas é importante. O que dá uma obra de 4 em 4 dias durante o meu governo. Uma verdadeira revolução na área da saúde. Fizemos mais de hospitais que, com cara de hospital regional, fizemos 13. Um deles, que ainda hoje é uma referência, que é o Hospital de Pau dos Ferros, mas aí tem o Hospital de Macau, o Hospital de Santa Cruz, o Hospital de Santo Antônio, o Hospital de Açu, enfim. E fizemos um programa de prevenção extraordinário. Agora, vou licitar apenas, fora hospitais e postos-de-saúde, 3 alterações importantes. 2 alterações importantes. A primeira, quando eu cheguei ao governo, se você precisasse de uma transfusão de sangue, você tinha que arranjar quem fosse ao hospital doar o sangue, e muitas vezes o paciente recebia sangue de alguém que teve sífilis, alguém que teve dengue, alguém que teve problemas que iam se transmitir
para quem estava recebendo sangue. Isso acabou quando se inaugurou em Natal o Hemocentro, que foi construído pelo meu governo a partir dos alicerces. E eu fiz um lá, um em Natal, um em Caicó, um em Mossoró, para que no Rio Grande do Norte ninguém estivesse a mais de 3 horas de distância de um Hemocentro, 3 horas de carro. Não permiti que se fizesse política ali. Trouxe para dirigir o Hemocentro uma médica ilustre que estava em Paris, no Hemocentro de Paris, para vir para cá para dirigir tecnicamente o Hemocentro. E ao lado dele está o CRI, que é uma organização, uma instituição, que é um centro de reabilitação infantil, que virou referência nacional. Eu me lembro como eu me emocionei quando vi a piscina do CRI, uma piscina na qual um deficiente que esteja numa cadeira de rodas entra na água na cadeira de rodas e sai dela quando estiver lá e quando quem estiver tratando dele disser que ele pode sair. Então, são coisas que me honram e que eu acho que marcaram muito a minha passagem. Acho também que a gente pode falar da imagem que ficou na área de segurança, que o pessoal dizia, era um exagero, né? Era um exagero, mas o pessoal dizia que se podia dormir com as portas e janelas abertas. Uma grande diferença de hoje em dia. Hoje em dia não é bem assim. Somos todos prisioneiros dentro da nossa própria casa. É verdade. Nós temos que morar atrás das grades, porque a liberdade das ruas é para os bandidos. É verdade. E por que isso aconteceu, senador? De repente, essa mudança total, tão gritante. Eu acho que esse é um assunto... Primeiro, esse assunto me fascina. O lado da compreensão do problema. Segundo, eu acho que nós temos aí uma mudança radical na realidade. Se eu fosse governador hoje, a minha ação na segurança não ia ser como foi no governo passado. Se eu fosse governador para repetir o governo anterior, era um fracasso redondo, porque o mundo não é mais aquele. Então, acontece que eu acho que eu já tive a oportunidade de lhe dizer isso. De 1945 para cá, nunca mais houve uma guerra parecida com as guerras de antigamente, em que você tinha o soldadinho aqui com a farda de uma coisa, esse aqui com a farda da outra, tinha general aqui, tinha o general ali, esse lado atira nesse outro. Tinha todas as regras da guerra. Nossa guerra hoje é outra. A guerra é como o exemplo que eu lhe dei numa conversa. Você vai no elevador, entra uma menina linda no elevador, quando fecha a porta, ela puxa um cordão que está na cintura, explode ela, elevador, você e tudo. Então o mundo está em guerra e não se sabe. Nós estamos em guerra e não sabemos nem com quem. Ninguém sabe quem é o nosso adversário. E aí você perguntou o que é que mudou, basicamente. O que mudou é que não é mais uma questão de prender ladrão, é uma questão de participar de uma guerra. E o governo precisa não ter medo nem ter vergonha de prestigiar a sua polícia, em primeiro lugar. Mas, em segundo lugar, guerra não é assunto só de polícia. Guerra é assunto dos cidadãos, é assunto das Forças Armadas, é um assunto que precisa ser tratado de uma outra maneira. Então, nós estamos, infelizmente, numa guerra que a regra é a seguinte. Eu vou repetir para você aqui, para os nossos telespectadores, o exemplo que eu dei para você. O governo tem, de um lado, as instituições, o Estado, do outro lado, os bandidos. Essa é a guerra. O governo tem regras. Não pode prender um menor, porque nem usar a palavra prender, já dizem apreender. Você não pode mais reter o cara, um menor, como eu vi há poucos dias, que deu 100 facadas numa pessoa e disse que está disposto a fazer de novo, e ia passar 3 dias apreendido, porque ele não podia ficar mais. Então, o governo obedece a regras. E os bandidos não. É como uma partida de futebol que o governo entra com 11 jogadores do time dele para enfrentar um time com 40 jogadores, 50. Uma mudança
terrível da nossa realidade real. Pois é. Então, dentro dessa realidade, o problema da segurança precisa ser repensado. Sem a demagogia com que se pretende tratar este assunto, e muito menos sem esse empurra-empurra. Como o PT é adversário do PSDB, então fica se criando nacionalmente um problema para dizer que o governador de São Paulo, que é do PSDB, é culpado de alguma coisa. O governador de São Paulo, por sua vez, reage dizendo que o governo federal é culpado de outra, e assim nós não vamos resolver nunca. Perfeito. Mas não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. E voltamos à nossa entrevista com o senador, ex-governador Geraldo José de Mello. Senador, toparia voltar a governar o Rio Grande do Norte? Eu nunca pensei nisso, porque eu não gosto de pensar em coisas impossíveis. Então, acho que isso está fora, passou. Outras gerações devem assumir. Eu apenas tenho que dizer, como você diria, que ninguém tem o direito de se recusar a prestar um serviço à sua terra. Mas essa ideia não está nos meus planos. Senador, eu tenho aqui muitas perguntas a fazer. E, evidentemente, que entrevistar você com a sua história, na verdade, um programa só não é suficiente, tanto que eu já quero lhe convidar para que nós façamos, na próxima semana, o nosso segundo programa. Com certeza o nosso telespectador vai concordar com isso, porque hoje nós tratamos de uma fase no início da sua carreira, tanto política como empresarial, mas temos muita coisa ainda para conversar. Quero lhe convidar para um segundo programa. Próximo domingo, próxima semana a gente está junto. E para terminar esse programa de hoje, só posso fazer isso entregando a você essa cesta com castanhas da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas, que é uma cesta maravilhosa, que com certeza você vai degustar muito durante essa semana. Muito obrigado, eu aceito o convite para a próxima semana, contanto que você me arranje outra cesta na próxima semana também. Certamente, senador, certamente. A você, meu amigo, a você, minha amiga, obrigado pela sua audiência e até o próximo ponto de vista com a segunda parte dessa entrevista com o senador Geraldo Mello.
Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa.